foram propostas atividades experimentais, pois é possível também oportunizar contato com tecnologias avançadas. Com a experimentação como parte de um processo pleno de investigação, promove-se ainda a formação do pensamento e das atitudes do sujeito. E, com base nessa temática, propõe-se desenvolver um trabalho dedicado a buscar alternativas no desenvolvimento de projetos experimentais capazes de fornecer dados significativamente precisos acerca dos fenômenos naturais. O conteúdo dessa pesquisa envolve a física moderna, mais especificamente a medida da constante de Planck. A ideia é promover uma aproximação tecnológica, experimental e conceitual, discutindo os valores encontrados na prática experimental para a constante de Planck e como é que isso impactou no âmbito da nanotecnologia. Para isso, a gente construiu e testou dois equipamentos. O primeiro aqui na imagem da esquerda, é um kit da Azereb, Laboratório de Física, que ele oferece uma placa com potenciômetro e LEDs de cores variáveis, e também algumas entradas para medir a corrente e a diferença de potencial durante a testagem. E o segundo, do lado direito, é um protótipo com Arduino, que também faz uso de LEDs, mas realiza a coleta de dados de forma automática através do código que é desenvolvido no próprio ambiente de desenvolvimento do Arduino. Então, com o objetivo geral, a gente tem que investigar as alternativas para aproximar a nanotecnologia de estudantes do ensino médio por meio da experimentação da medida da constante de Planck. E, além disso, também visa-se manusear, através da prática experimental, ferramentas da nanotecnologia para criar material didático para a determinação da constante de Planck e mostrar a quantização da luz e medir a constante de Planck. E espera-se que os resultados dessa proposta possam ser aplicados em laboratórios de ensino e de pesquisa. Uma rápida contextualizada no nosso referencial teórico, a nanotecnologia, a nanociência, é um tema importante para ser abordado no ensino médio devido às suas inovações tecnológicas e à sua articulação à ciência na contemporaneidade. A nanotecnologia diz respeito ao entendimento e ao controle de materiais cujas estruturas exibem propriedades e fenômenos físico-químicos e também biológicos significativamente novos em função da sua escala nanométrica. E em contexto de ensino, um ponto importante que deve ser considerado ao trabalhar com tópicos de física moderna e contemporânea é a dificuldade em se inserir temas dessa natureza em sala de aula, porque muitas vezes os professores eles não estão preparados para abordar e não têm os recursos conceituais e didáticos necessários. E um valioso recurso nesse sentido é a utilização de experimentos, não só como meros instrumentos para aguçar a curiosidade, mas também como fonte de conexão entre a teoria estudada e os conhecimentos práticos. E para que os estudantes do ensino médio eles possam melhorar sua compreensão fenomenológica, a introdução de experimentos em suas vivências, recursos como as plataformas de prototipagem são indispensáveis, porque elas vão promover uma conexão direta entre a tecnologia e a ciência prática. E existem hoje no mercado um número considerável de plataformas de prototipagem, só que dentre todas elas, o Arduino é a tecnologia livre mais empregada no ensino de física, por ser pensado para a educação e oferecer uma fonte quase inesgotável de opções para montagens práticas. E, além disso, o custo de aquisição dessa interface é outro motivo para o seu sucesso. E também ele é um recurso que não exige um grande conhecimento de eletrônica para ser utilizado, então ele é super indicado em projetos escolares a nível de ensino médio. E, por último, no caso da física quântica, é o estudo do comportamento das partículas atômicas ou pequenas partículas, e pode-se começar apresentando Max Planck, que é o precursor das teorias quânticas, e ele constatou que a luz na verdade, pode ser observada como sendo constituída por pequenas partículas. E essas partículas, elas transportam energia em fragmentos que ele chamou de pacotes de energia ou quanta. E aí é daí que vem o nome física quântica. E relacionando a energia com a frequência, a gente obtém a constante de Planck, que na história da física quântica e nos livros é definida como aproximadamente 6,63 vezes 10 a menos 34 joule/segundo. Quanto à metodologia, os materiais e métodos, a gente tem aqui, em primeiro lugar, a parte do Arduino, que tem um circuito que contém apenas uma placa Arduino, alguns LEDs de cores variáveis, vermelho, azul, verde, amarelo, resistores elétricos, alguns cabos e um potenciômetro, que é um dispositivo de resistência elétrica variável. E aí, como é que vai funcionar?
Quando a gente submete um LED que está presente num circuito a uma diferença de potencial elétrico, a corrente só vai fluir através do LED quando a diferença de potencial for suficientemente grande. E aí, a energia elétrica perdida por cada elétron que vai atravessando o LED vai ser convertida em energia de um fóton individual. E a energia desse fóton é dada pela equação que está aqui no slide, que é a energia vai ser igual à constante de Planck vezes a frequência do fóton. E dessa forma, é possível calcular a constante de Planck coletando dados sobre as tensões de corte de cada LED e as frequências de cada um. E por fim, a gente utiliza essa fórmula que está aqui embaixo, que relaciona que a constante de Planck vai ser igual ao comprimento de onda, a carga elementar, a tensão de corte de cada LED, tudo isso sobre a velocidade da luz no vácuo. Já sobre o kit AZREB, a gente vai conectar o LED na placa e também um voltímetro e um amperímetro. E aí a gente vai variando a tensão através do potenciômetro com pequenos acréscimos até que o LED ele passe a conduzir. E aí a gente vai anotando esses valores encontrados e, por fim, vai construir um gráfico de corrente versus tensão, que eu vou mostrar nos próximos slides. Como resultado, no caso do Arduino, primeiro a gente mediu o comprimento de onda, que é emitido por cada LED de cada cor, e também a tensão de corte de cada um deles. Então, aqui como exemplo, a gente tem o LED vermelho, que tem 660 nanômetros e 1,79 volts. E aí tem também para o LED amarelo, LED verde e LED azul. E aí, utilizando aquela mesma fórmula que eu comentei anteriormente, a gente vezes 10 a menos 34 Joule/segundo, que em comparação com o valor da constante de Planck na literatura, que é de aproximadamente 6,62 vezes 10 a menos 34 Joule/segundo, isso vai representar um erro de apenas 0,21%, ou seja, é uma margem de erro muito pequena. Já quanto ao kit AZREB de física, como eu falei, a gente tem que anotar conforme a gente vai variando o potenciômetro e plotar aqui no gráfico. Depois, a gente vai traçar, e aí a gente traça uma reta que é tangente à parte linear do gráfico e encontra o valor de onde essa reta vai cruzar aqui com o eixo X. E aí, utilizando a mesma fórmula que eu comentei anteriormente, a gente vai descobrir também a constante de Planck, que nesse caso foi de 6,53 vezes 10 a menos 34 Joule/segundo, que vai representar um erro de apenas 1,36%. Que a gente percebe que também é um erro muito baixo, mesmo que um pouco acima do que é encontrado no Arduino. Então, o Arduino ele demonstrou capacidades impressionantes, visto que é uma plataforma de baixo custo e que, além de ter um percentual de erro menor, ele também vai induzir o aprendizado de circuitos elétricos e de programação. E, como continuação do projeto, o próximo passo é a aplicação desses conhecimentos adquiridos, até então, em oficinas com estudantes e também com docentes do campus. E os testes eles se mostram promissores e os equipamentos são de fácil manuseio, montagem e entendimento. E aí, só para concluir, sobre a proposta, ela vai permitir o desenvolvimento experimental de um tema de grande relevância e o reforço da necessidade da inserção da física moderna no ensino médio, uma vez que a dificuldade em discutir esse tema é muito alta. E, de maneira geral, todos reconhecem que a nanotecnologia e a mecânica quântica são assuntos fascinantes, só que nenhum ou quase nenhum tratamento científico é feito na sociedade atual. Assim, um problema que surge é uma divulgação em grande escala sem um mínimo de tratamento científico. Desse modo, é necessário a incorporação de discussão conceitual de conteúdos da física quântica nas diferentes esferas, seja nos espaços formais ou não formais de ensino, não limitando a discussões só entre os pesquisadores da área de ensino de ciências. E, por fim, os resultados dessa proposta podem servir como uma forma de apoio ao desenvolvimento de uma série de novas aplicações que também podem ser utilizados por professores do ensino médio nas suas aulas com experimentos práticos com seus alunos. Muito obrigado pela atenção. Eu sou o Tílios Barros Miranda e a orientadora do projeto é a professora Rafaela da Silva Souza. Parabéns ao aluno Stives e à professora Rafaele. Ele acabou de falar sobre a aproximação da nanotecnologia no ensino médio por meio da experimentação da medida da constante de Planck. Parabéns, realmente uma excelente apresentação.